Olá, prezados alunos. Mais uma vez estamos aqui para discutir um novo tópico de contabilidade governamental ou contabilidade aplicada ao setor público. Hoje nós vamos falar sobre regimes contábeis. Regimes contábeis são procedimentos utilizados na escrituração das variações ocorridas no patrimônio da administração pública, ou seja, no patrimônio do órgão ou da entidade do setor público, e que essas variações elas tenham sob tais regimes os registros das variações que podem ser quantitativas aumentativas, aí caracterizado pelas receitas, ou quantitativas diminutivas, caracterizadas pelas despesas. O regime contábil ele nos indica em que momento da ocorrência do fato gerador, ou melhor, do fato administrativo, em que momento, dentro do exercício financeiro, será contabilizada o fato administrativo que gerará variação patrimonial. Pois bem, o nome então do regime contábil aplicável, os mais conhecidos na nossa contabilidade e aplicáveis no setor público, são dois regimes, que é o regime de caixa e o regime de competência, que é o que nós estudaremos nesse momento. Antes de falarmos propriamente dos regimes e como é que eles se aplicam, é preciso que nós conheçamos o exercício financeiro, porque é muito importante que saibamos em qual lapso temporal está circunscrito o fato administrativo a ser registrado, para que nós possamos reconhecer o regime contábil inerente. Bom, exercício financeiro na contabilidade é nada mais do que o lapso temporal onde todos os lançamentos e registros contábeis são considerados. Esse lapso temporal ele tem momento de início e momento de fim. Então, toda e qualquer contabilidade, seja ela aplicada ao setor público, que é o nosso objeto de estudo, ou mesmo a contabilidade mercantil, todas elas têm seus respectivos períodos contábeis. Então, o período contábil é um período ao longo do tempo em que é um ciclo, que determina um ciclo em que você tem um ponto de início e um ponto de final, e que durante esse período os atos administrativos os atos e fatos administrativos que ocorrem dentro desse período, que são passíveis de lançamento e cujo lançamento eles redundem em variações patrimoniais, há necessidade de se reconhecer o regime contábil dentro desse período. Dentro do período contábil, então, nós registramos todos os lançamentos que afetam o patrimônio. Esses lançamentos, é preciso que se saiba o momento exato em que, uma vez ocorrido o fato administrativo, o momento exato em que ele sensibilizará a contabilidade, ou melhor, o registro patrimonial. Bom, então, é preciso saber em que momento isso ocorre, e esse momento nós chamamos de período contábil. Na contabilidade aplicada ao setor público, por força do disposto no artigo 35 da Lei 4.320/64, o período contábil ele é conhecido como exercício financeiro. Reproduzindo o que dispõe o artigo 35, o 34, melhor dizendo, e o 35, esses artigos dizem assim, que o exercício financeiro coincidirá com o ano civil. Portanto, na contabilidade aplicada ao setor público, o período contábil coincidirá com o ano civil, que é compreendido entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. No esquema que nós estamos vendo aqui, então, nós temos representados dois períodos financeiros, o ano A-1 e o ano A, que é o ano em curso. Tá? Isso quer dizer que nós temos, então, dois exercícios financeiros. Aqui no exemplo, nós temos o exercício financeiro A,
e o exercício financeiro imediatamente anterior, que é o A menos 1. Isso é para exemplificar, dividido aqui por meses. Então, quando nós pensarmos em período contábil, nós estamos no setor público coincidindo com exercício financeiro. E aí voltemos então ao que nós falamos como o procedimento utilizado para a escrituração das variações do patrimônio e a oportunidade do registro que guarda relação com o reconhecimento da ocorrência de tal fato. O nome disso nós chamamos de regime contábil. Na administração pública, como eu disse, existem dois regimes: regime de caixa e o regime de competência. O regime de caixa é o regime pelo qual, de forma geral, a receita é reconhecida no momento em que ela for efetivamente arrecadada. Ou seja, ela ingressa efetivamente na conta única do Tesouro. Portanto, o regime de caixa, ele reconhece a receita no momento, de fato, da transferência do recurso financeiro do contribuinte para o caixa, que é a conta única do Tesouro. Lembrando que as receitas públicas, elas passam por alguns estágios. Quais sejam? O estágio inicial, que é a previsão, depois temos o lançamento e os estágios finais, que chama-se arrecadação e recolhimento. Lembrando que na previsão é o momento em que a administração pública vai estimar o quanto ela, dentro da sua esfera de competência de arrecadação, o quanto ela vai arrecadar durante um certo exercício financeiro. Geralmente a previsão ocorre um ano antes do exercício financeiro ao qual se pretende arrecadar. Então nós temos a primeira fase, previsão. O segundo estágio da receita nós chamamos de lançamento. Nesse segundo estágio, lançamento, é o momento em que a receita é reconhecida pelo seu fato gerador, ou seja, o fato que ensejará a obrigação de alguém pagar e a administração pública o direito de receber, nós chamamos isso de fato gerador. E o fato gerador da receita, quando envolve questões, por exemplo, receitas tributárias, é o momento do lançamento. Eu abro um parênteses aqui e dizer que é o seguinte: quando a receita é não tributária, ou seja, outras receitas, o fato gerador ocorrerá no momento em for reconhecido o direito da administração pública receber tal receita e alguém a obrigação de pagar. Lembrando que nessa fase, que é o lançamento, não necessariamente a administração pública arrecadou a receita. Porque nessa fase, simplesmente a administração pública tem o seu direito de receber o recurso reconhecido. E quando nós pensamos no exercício financeiro, ou seja, no período contábil, nós temos um momento de ocorrência do lançamento, tá? E depois, uma fase posterior, é o momento em que a receita será arrecadada, e a arrecadação é o ato pelo qual o contribuinte vai a uma instituição financeira e efetua o depósito da receita a ser recolhida ao Tesouro, e a próxima e última fase, que é o recolhimento, que quer dizer, é a transferência da receita que tinha sido arrecadada pela instituição financeira e transferência da instituição financeira para o caixa do Tesouro, ou seja, o efetivo ingresso no patrimônio da administração pública. Pois bem, então, como regime contábil, o regime de caixa, ele irá reconhecer a receita no exercício financeiro em que ela for efetivamente arrecadada. Veja bem, no regime de caixa, a receita não é reconhecida no momento da ocorrência do fato gerador, não necessariamente.
como é o caso do lançamento. O fato gerador ocorre no segundo estágio, no lançamento. Então, no regime de caixa, a receita é reconhecida nos dois últimos estágios, na arrecadação e no recolhimento. Isso quer dizer que a receita efetivamente ingressou na contabilidade da administração pública. Isso é para a receita, né? Se o regime de caixa também se aplicasse às despesas, então, no caso da despesa, quando nós dissemos que uma despesa é reconhecida pelo regime de caixa, regime contábil de caixa, isso quer dizer que a despesa será reconhecida no patrimônio, ou seja, ela variará o patrimônio da atividade pública no exercício financeiro em que ocorrer o efetivo pagamento da despesa. Lembrando que também as despesas passam, para ser completada, ela precisa passar por alguns estágios. Quais sejam? Os estágios do empenho, que é o primeiro deles, liquidação, o segundo, e o terceiro, pagamento. O empenho da despesa é o ato pelo qual a administração ela indica para o fornecedor, para o credor, né, ou aquele que prestará o serviço, entregará o bem ou a obra, de que ela está reservando parte do seu orçamento aprovado para esse tal terceiro, que é o fornecedor. Isso que nós chamamos de empenho. E essa reserva orçamentária indica assim, olha, a administração está indicando, fazendo um ajuste, um contrato com o fornecedor, dizendo que está reservando parte do seu orçamento para que ele realize a despesa, ou melhor dizendo, para que ele entregue o bem, o serviço, a obra, ok? Quer dizer, é uma promessa de pagamento desde que ele cumpra com as obrigações dele contratual. Esse é o primeiro estágio da despesa, que é o empenho. Temos o segundo estágio da despesa, que é a liquidação, que é o ato pelo qual a administração pública irá explicitamente reconhecer que o bem, o serviço ou a obra foi entregue. Isso quer dizer que é a entrega, no momento da entrega do serviço à obra ou o bem a ser entregue, os quais foram contratados pela administração pública lá na fase do empenho, a liquidação, então, é o reconhecimento da administração pública que tais serviços ou bens foram entregues. E o terceiro estágio da despesa é o pagamento. Ou seja, uma vez que foram entregues o serviço ou bem, cabe à administração pública agora efetuar o pagamento, que nada mais é do que a transferência de recursos da conta única para a conta do credor, como contrapartida do bem ou do serviço que este, por sua vez, entregou. Então, se nós reconhecêssemos a despesa pelo regime de caixa, o regime de caixa, ele seria, ou melhor, a despesa seria reconhecida no exercício financeiro em que o pagamento, que é o terceiro estágio, tem ocorrido. Portanto, no regime de caixa, as receitas, então, serão reconhecidas no momento do efetivo recolhimento, arrecadação e recolhimento, e a despesa no momento do efetivo pagamento, no exercício financeiro em que ocorreu. Já no regime de competência, que é o segundo regime, que é aquele em que as receitas e as despesas são apuradas no exercício de acordo com a real ocorrência, isso é, no momento da ocorrência do fato gerador. Como eu disse agora há pouco, no caso das receitas, o fato gerador ocorre no momento do lançamento da receita. E na despesa, o fato gerador ocorre no momento ou no exercício financeiro em que o empenho da despesa ocorre. Portanto, diferente do regime de caixa, que tanto as receitas como a despesa, elas ocorrem e são reconhecidas no exercício em que, respectivamente, houver o ingresso ou dispêndio, quer dizer, a entrada de recursos no caixa, que é o caso da receita, ou a saída de recursos do caixa, como é o caso da despesa, no momento do pagamento, no regime de competência, as receitas serão reconhecidas no momento em que for reconhecido o direito de administração receber a receita, que a gente chama de fato gerador,
ocorre lá no momento do lançamento, e no caso da despesa, no momento em que a administração incorpora no seu patrimônio o bem ou o serviço prestado, que é a fase entre o empenho e a liquidação. Isso ocorre no ano em que foi empenhado. Ok? Portanto, no regime de competência, as receitas e as despesas, elas são reconhecidas no exercício financeiro em que ocorrem os seus respectivos fatos geradores. No regime de caixa, as receitas e despesas, elas são reconhecidas no momento em que ocorrem os seus respectivos desembolsos, quer seja de ingresso, no caso de receita, quer seja de dispêndio, no caso de despesa. Portanto, de acordo com o que dispõe o artigo 35 da Lei 4.320, então, o que diz? No Brasil, a contabilidade aplicada ao setor público, ou seja, a contabilidade governamental, adota, afinal de contas, qual regime contábil? Regime de caixa ou regime de competência? A resposta está no artigo 35 da Lei 4.320. Sob o enfoque orçamentário, ou seja, sob o aspecto orçamentário, o regime contábil aplicável às receitas e despesas é o seguinte: para as receitas, é o ano em que elas forem arrecadadas. Portanto, o exercício financeiro de reconhecimento da receita é o ano em que ela foi arrecadada. Ou seja, as receitas operam sob o aspecto orçamentário sob regime de caixa. Já as despesas, como diz ali o inciso 2 do artigo 35, elas serão sempre reconhecidas no ano em que elas forem empenhadas. Em tradução do que nós vimos, quer dizer, pelo regime de competência. Resumindo, as despesas no setor público, as receitas, elas são reconhecidas no momento que são da sua arrecadação, ou seja, pelo regime de caixa. Já as despesas são reconhecidas no exercício financeiro em que elas forem empenhadas, portanto, no regime de competência. E aí, a literatura deu a esses dois viés, ou seja, essa simultaneidade de regimes no mesmo exercício, como regime misto. Quer dizer, na administração pública, usa-se regime contábil de caixa para receita e regime de competência para despesa. Portanto, o reconhecimento das receitas, elas vão ocorrer, como é regime de caixa, elas ocorrerão no momento da efetiva arrecadação destas aos cofres do Tesouro. E no caso da despesa, elas serão reconhecidas no momento em que ocorre o empenho, ou seja, no ano em que ocorre o empenho da despesa. Para melhor esclarecer, vamos supor uma exemplificação, para melhor dar um exemplo sobre esse fator de regime contábil na administração pública, em especial regime misto. A legislação que regulamenta o imposto, suponha que a legislação que regulamenta o imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, que é o IPTU, estabelece a certa pessoa, né? E esse imposto é um imposto municipal. Então, estabelece de modo geral que o fato gerador desse tributo ocorrerá sempre no dia 1º de janeiro de cada ano. Isso quer dizer que se uma pessoa tiver uma propriedade territorial urbana, o fato dela ter essa propriedade, a cada 1º de janeiro de cada ano ocorrerá o lançamento tributário, quer dizer, o fato gerador do tributo. Isso quer dizer que nasce, nesse caso, o direito da administração a arrecadar e a obrigação do contribuinte de pagar o tributo. Claro que tem uma data de vencimento específica. Então vamos analisar. Se fosse utilizado o regime de caixa para a receita, não haveria nenhum registro no momento da ocorrência do fato gerador, ou seja, nenhum registro contábil no caixa da administração pública. Por quê? Porque como aqui se utiliza regime de caixa, o simples lançamento do tributo não evidencia a variação patrimonial. Lembrando que no regime de caixa, as receitas vai variar o patrimônio quando elas forem efetivamente arrecadadas. Isso quer dizer quando ocorrer
a arrecadação e o recolhimento, que são fases posteriores ao fato gerador que ocorre no lançamento. Entretanto, de acordo com as normas aplicáveis no momento, suponhamos o seguinte: voltemos àquela nosso gráfico que demonstra lá os exercícios financeiros. Então, suponha que aquela receita do exemplo do IPTU, o fato gerador tenha ocorrido no ano A-1. Em janeiro, ano A-1, ocorreu o lançamento contábil. E o que o contribuinte, por algum problema de cunho pessoal, ele não pagou o IPTU durante o exercício financeiro de A-1. Ele não pagou o IPTU. Portanto, houve o lançamento tributário, ou seja, os estágios das despesas, nesse caso desse IPTU, ele ultrapassou a fase de previsão e de lançamento. Suponha que o contribuinte só quitou a obrigação, ou seja, de fato pagou o IPTU referente ao exercício financeiro de A-1, lá em abril do exercício posterior, que é o exercício A, que é o próximo exercício financeiro, o ano depois. Bom, de acordo com o artigo 35 da Lei 4.320, nesse exemplo, qual exercício financeiro de fato essa receita arrecadada pertencerá? Bom, como nós dissemos que a receita ela é reconhecida pelo regime de caixa, nesse exemplo, apesar de o fato gerador ter ocorrido no ano A-1, como ela foi de fato arrecadada em abril do ano A, essa receita pertencerá pelo regime de caixa ao exercício financeiro A, pois ela foi efetivamente arrecadada e recolhida nesse exercício financeiro, apesar de ter sido lançado no exercício anterior. No entanto, se nós estivéssemos sob o regime de competência para as receitas, independentemente de o contribuinte ter recolhido essa receita, ou seja, pago o tributo somente no exercício seguinte, a partir do momento em que tenha ocorrido o fato gerador, ou seja, o lançamento tributário lá em janeiro do exercício A-1, como é regime, se fosse o regime de competência, aí sim a administração pública iria reconhecer a receita nesse momento, independente ou não do ingresso dessa receita no caixa. O nome disso nós chamamos de regime de competência. Ok? Portanto, em resumo, regime contábil é o procedimento pelo qual estabelece-se o reconhecimento dentro do exercício financeiro, ou seja, dentro do período contábil, do fato administrativo que vai variar o patrimônio. Existem dois regimes contábeis. O regime contábil, que é chamado de regime de caixa, é o regime pelo qual se reconhece a receita ou a despesa no momento da ocorrência do seu fato gerador, e o regime no momento da regime de caixa, em que as receitas e despesas elas são reconhecidas no momento efetivo embolso ou ingresso ou desembolso da receita do caixa, respectivamente no caso de receita ou despesa. E o regime de competência é o regime pelo qual as receitas e despesas são reconhecidas no momento da ocorrência do fato gerador. Lembrando que, no caso da administração pública, nos termos do artigo 35, as receitas serão reconhecidas no momento da efetiva arrecadação, portanto, segue o regime de caixa, e as despesas serão reconhecidas no momento ou no exercício financeiro em que forem empenhadas, portanto, seguem regime de competência. Portanto, que na administração pública, sob o aspecto orçamentário, disse que o regime contábil é misto. Ok, pessoal. Então, era as minhas, não tão breves, né, mas eu espero que esclarecedoras considerações sobre o tema regime contábil. Muito obrigado e até a próxima.